Pronto. Então vamos lá, maravilha. Estamos iniciando mais um talk show biomédico. Mais uma vez, tendo a honra de receber convidados que acrescentam bastante, tanto para o universo da biomedicina, mas para a relação que a profissão tem com outras profissões de modo geral, né? Com essa interdisciplinaridade com outras profissões. Tenho o prazer de apresentar a vocês aqui um amigo, o Bruno Severo Gomes, que tem múltiplas graduações, né, Bruno? Tem graduação em biomedicina, em educação física, em ciências biológicas, em filosofia, em teologia e pedagogia. Não sei como é que você conseguiu. Especialização em análises clínicas, psicopedagogia, sexualidade humana, mestrado em micologia, doutorado em microbiologia, pós-doutorado em medicina e psicanalista clínico. Eu até queria que você, em algum momento que você achar pertinente, pudesse explicar até o que danado é isso daí, porque eu, particularmente, né, como leigo, entendia que psicanalista tinha que ser médico. Mas antes de você até, eu já vi outras pessoas que estão entrando nessa área de psicanálise, né? Inclusive alguns biomédicos. E a gente ficou se questionando o que danado é isso. Eu particularmente, confesso que eu não conheço. Se você puder explicar um pouco sobre isso, seria interessante para a gente começar a compreender direito o que é essa questão da psicanálise clínica, né? E, enfim, é professor da UFPE, fomos professor há um tempo atrás numa escola técnica, né? Isso. A escola técnica Almirante Soares Dutra foi um momento muito enriquecedor também. E, enfim, vou deixar você com a palavra para falar de um tema maravilhoso aí, que é felicidade em tempos de isolamento, né? A gente que está vivendo, alguns ainda estão vivendo isolamento, alguns já estão quebrando um pouco ele, né? Mas independente de estar quebrando ou não, mas muita gente passou por um isolamento recente e isso mexeu muito o clima, a emoção das pessoas, né? E falar em felicidade em tempo de isolamento, eu acho que se tornou necessário. Então, você fique com a palavra, Bruno. Né? Assim, primeiramente, né, boa noite. Eu quero agradecer, fiquei super feliz com o convite, né? Agradecer a toda a equipe do Conselho Regional, a toda a comunidade também acadêmica. Eu sei que tem várias universidades também, os estudantes também, né? Eu me direciono muito para os estudantes de biomedicina. Eu queria também, assim, fazer uma homenagem aos profissionais, né, da biomedicina que nesse momento tenho certeza que estão promovendo muita felicidade, né? Estão na linha de frente, seja no laboratório, no diagnóstico, nos bancos de sangue. Então, a gente tem muitos profissionais que estão promovendo felicidade nesse momento tão difícil. Então, primeira coisa, agradecer e feliz por lhe ver, né? A gente está usando aí a tecnologia para se ver. Primeiramente, a gente dizer que o isolamento é físico, né? Mas não é afetivo. Então, a gente está agora aqui, né? Essa felicidade que eu fiquei aqui em vê-lo, né? A gente começa a lembrar, né, de velhas épocas, né? Lá do Soares Dutra, a gente defendendo aí as análises clínicas, né? Todos os técnicos também, né, em análises clínicas que fazem um trabalho muito bonito. Então, eu só tenho a agradecer. E para a gente falar de felicidade, assim, nesse momento, antes de qualquer coisa, mostrar que tudo que eu vou falar aqui, que a gente vai comentar, que a gente vai bater esse papo, tem uma fundamentação científica, né? Então, primeiramente, eu quero levantar muito, assim, a bandeira da ciência para não achar, é achismo, né? É opinião de Bruno. Não, tudo tem uma fundamentação científica. A felicidade é muito ligada, né, à nossa fisiologia também, né? Então, tem a parte emocional, tem toda aquela parte que a gente sabe que acontece quimicamente, né, dentro da gente. Então, o que é que a gente pode fazer para potencializar essas emoções positivas, né, que a psicologia coloca? Mas como tudo hoje é tão interdisciplinar, né, por que não colocar também dentro da ciência da felicidade todo o conhecimento também biomédico, né? A gente pode colocar assim. Então, para começar, a gente sempre fala-se muito de felicidade com aquele contraponto, né, da infelicidade, ou quando a gente está infeliz, triste. Primeira coisa é que a gente não vai ser feliz o tempo todo, André. Ninguém vai ser feliz o tempo todo. Né? Dizer assim, Bruno é professor de felicidade, né? Ele é feliz o tempo todo. Não, minha gente, não sou feliz o tempo todo. Né? Então, quem me conhece assim, né, quando eu acordo de manhã, né, é uma coisa meio complicada. Né? Bom dia, sol. Né? Abrir a janela, super feliz. Né? É meio complicado.
né? Pegar o engarrafamento, né? Quando tem engarrafamento, que agora o trânsito está mais leve, né? Quando a gente, né, pensa nos boletos para pagar, né? Então, tem várias coisas que podem nos tirar, né, aquela sensação de bem-estar. Mas dentro dessa perspectiva, sempre a gente coloca a nossa saúde mental. Então, a gente vai falar sobre a saúde mental, sobre o afeto. A afetividade da gente mudou muito, né? Então, eu costumo dizer que a gente dormiu em um mundo e acordou em outro, né, por conta dessa pandemia. A gente não teve tempo, né, de se adaptar. Olha, vamos se preparar porque tal dia vai acontecer isso, isso e isso. Não, ninguém teve. Vamos falar dessa questão da afetividade, da motivação que não pode parar, né? A gente não pode deixar de se motivar. Por quê? Porque nesse momento a motivação que eu posso passar para vocês é até assim externa, Bruno para vocês. Mas a motivação que eu quero promover é a motivação interna, essa que cada um tem dentro de si. Então, atrelada a isso está a felicidade, a tão chamada, né, felicidade que a gente chama, né, em vários momentos da vida, porque até quando a gente está feliz, a gente é tão acostumado a ter essa felicidade, mas a gente fica ao mesmo tempo percebendo que ela pode ir embora a qualquer momento, né? Então, aqui, quem aqui, né, não digo nem quando era pequeno, né, mas aqui, quando a gente ri muito, sempre chega alguém para dizer assim, olha, tu tá rindo muito, tu vai ter raiva, né? Ou quando a coisa está dando muito certo, né? Eu me lembro até no doutorado, no mestrado, André, quando o experimento estava dando certo, a gente sempre ficava pensando que alguma coisa ia dar errado, né? Então, a gente tem essa percepção de tudo na vida quando está dando certo, a gente já fica esperando quando a vida vai nos dar uma rasteira, né? Eu costumo até ver isso. Antes da pandemia, né, um passado não tão distante, quando eu pegava uma estrada em Recife, uma pista, e eu não pegava engarrafamento, e muitas vezes quando eu voltava para casa de noite, que eu não via carro atrás, nem carro na frente, eu digo, meu Deus, será que eu morri? Né? Porque você andar em Recife sem carro na frente e carro atrás, a gente fica imaginando que você morreu, né? E tá lá andando. Não, mas a gente não se acostuma até quando a felicidade está junto a gente. Então, antes de qualquer coisa, felicidade não é uma coisa que a gente vai buscar, né? Felicidade é o caminho, né? É o caminho que a gente faz até alcançar um propósito. Então, a gente vai ver o que é possível a gente promover as emoções positivas, como a ciência coloca, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Aí eu falo como microbiologista, né? Porque, como você falou aí, eu estou vendo essa pandemia de duas formas, André. É muito louco para minha cabeça também. Eu vejo como microbiologista, ou seja, como microbiologista, o vírus existe, a doença existe, né? Tem muita gente morrendo, tem muita gente em sofrimento, mas ao mesmo tempo, né, a gente precisa perceber, né, o que é que eu posso fazer, o que é que eu estou fazendo da minha vida para trabalhar a minha saúde emocional, né? Então, dentro do campo da psicologia positiva, a gente trabalha muito isso, principalmente trabalhar com as frustrações, né? Não quero dizer que você vai ser feliz o tempo todo na pandemia. Tem pessoas morrendo, né? O vírus existe, a doença existe, embora algumas pessoas ainda acreditem que tudo isso é invenção, né, de várias coisas, né? O negacionismo, né? Tem pessoas que não estão acreditando que tudo está acontecendo, né? Não querem sair de máscara, né? Não acreditam que o vírus, né? Até que o vírus chega muito próximo da gente, né? Aí as pessoas não estão acreditando no que está acontecendo. Então a gente vai falar também disso. Dentro dessa perspectiva, como microbiologista no início, eu trabalhei muito o quê? Eita, quando começou, né? Lá no início, né? O que é que a gente vai trabalhar? Como o vírus, né? Até hoje a gente tem uma interrogação gigantesca, a gente não sabe o que é. E essa interrogação de não saber o que é, promove na gente um estresse. Então, abala a nossa saúde emocional. Então, primeiramente, eu comecei a trabalhar o quê? Bora ensinar o povo a lavar a mão, porque a gente não sabia lavar a mão direito. Aí eu posso dizer, né? Não sei, não venha dizer que eu estou mentindo, não. Quem aqui lavava a mão do mesmo jeito antes da pandemia, né? Então, me diga aí, se você lavava a mão do mesmo jeito, então, dificilmente, hoje a gente está vivendo, né, um momento que a gente está ressignificando até o ato de lavar a mão. Então, eu comecei a trabalhar, vamos lavar a mão. Depois do lavar a mão, eu comecei a trabalhar muito a questão do que é o vírus, né, como é a doença, o que é que a gente pode fazer para prevenção. E a gente começou a trabalhar também a etiqueta respiratória. A gente teve que aprender, por exemplo, a espirrar, né? A gente teve que aprender a tossir. Então, são várias coisas que a gente teve que reaprender. Tendo esse reaprender, depois que tudo aí realmente aconteceu, teve, né? Teve o chamado isolamento social, eu comecei a ressignificar. Então, a primeira palavra que eu coloquei na minha cabeça e dentro da minha vivência
como uma pessoa que está caminhando nessa pandemia, foi a ressignificação. E ela tem me ajudado muito nesse momento. Então, tudo que eu vou falar para vocês é o que eu tento também viver na minha vida pessoal, ou seja, o que eu estou tentando viver, né? Porque se eu falasse um monte de coisa aqui, no final vocês fossem olhar na minha vida, né? Bruno fala uma coisa, na vida dele é outra. Não, então tem uma fundamentação que eu tento também colocar na minha vida. Então, o isolamento social é fundamental, a gente precisa, né? Até o momento, né, a gente não tem medicamentos, né, assim, comprovadamente, uma vacina, entre outras coisas que possam dizer assim, olha, a pandemia está acabando, a gente está vendo várias cidades que teve um afrouxamento aí, né, do isolamento e está voltando tudo, né? E espero, tudo isso vai passar, a gente sabe que vai passar. Mas esse isolamento é uma das ferramentas mais assim eficazes para evitar o espalhamento do vírus. Então, a gente precisa ter o isolamento. Mas o isolamento traz para a gente também um sofrimento emocional gigantesco. Então, não vamos dizer que está sendo bom ficar em casa o tempo todo, não. Né? Então, a gente de uma hora para outra foi tirado da gente várias coisas, né? Foi retirado da vida da gente várias situações. De repente, a gente teve que trabalhar em casa, a gente não pôde mais abraçar, né? A gente não pode mais dar aquele aperto de mão. E quem é do Nordeste sabe o que eu estou falando, a gente é muito afetivo. Né? Aquele negócio de já chegar o outro, já ir dando um abraço, chega batendo, né? Já vai dando um cheiro, e de repente a gente não pôde fazer mais nada disso. Então, o isolamento social, ele promove na gente também um sofrimento. Aí, o que eu fiz? Tentei ressignificar o ficar em casa. Porque, para muitas pessoas, ficar em casa é até um ato de agressividade, porque as realidades são diferentes. Tem pessoas que, nesse momento, um metro quadrado tem 10, 15 pessoas. Né? Então, não tem uma janela dentro de casa. Né? Então, quando você vê, né, essa nova realidade, né, na nossa vida, eu comecei a perceber que eu posso dar um novo nome para o isolamento social. Eu chamei de retiro espiritual doméstico comunitário. O que é o retiro espiritual doméstico comunitário? É o meu isolamento social. É um retiro porque a gente se retirou do mundo lá fora, sendo que esse retiro foi dentro da nossa própria casa. É espiritual porque, independente da crença, você pode ser católico, espírita, evangélico, né, ateu, agnóstico, o que for. Todo mundo tem espiritualidade. Eu não estou falando de religião. Todo mundo tem espiritualidade. E, nesse momento, a gente foi colocado frente a frente consigo mesmo. Então, o autoconhecimento no momento da pandemia está muito grande. Então, vários momentos eu tenho que falar comigo mesmo. Antigamente, quando a gente brigava com a gente mesmo, né, ia ter aquela DR com a gente fugia, ia para fora de casa, ia para o shopping, ia para a praia, ia beber com os amigos, ia para a casa de parentes, né, ia ao jantar fora, ia fazer qualquer coisa, né, mas ia para a rua. Né? E agora, não, a gente não pode fazer isso. Então, a gente está sendo colocado frente a frente com a nossa própria realidade. Então, a gente tem que bater um papo com a gente. O autoconhecimento está crescendo muito. É doméstico esse retiro, porque a gente está na casa da gente. Então, a gente está ressignificando os espaços. Né? Eu costumo dizer até que tem muito pai e mãe que está reaprendendo a ser pai e mãe, porque agora está 24 horas com o filho. Né? Tem marido, esposa, companheiro, companheira que está o quê? Vivendo. Então, se você está convivendo com o seu companheiro, sua companheira, nessa pandemia, durante todo esse momento, tenha certeza que dificilmente seu casamento vai acabar, viu? Porque aí você foi a grande prova de fogo. Então, a gente precisou hoje, né, ter esse relacionamento com o outro dentro de um espaço pequeno, que é a nossa casa, e a gente começou a reaprender a fazer coisas dentro da nossa própria casa. Então, a trabalhar, a estudar, né? E muita gente ficou procurando o que fazer. Então, no início, foi muita gente procurando arrumar gaveta, fazer faxina, mas chegou um momento que, eu vou fazer mais o quê? Então, a gente começou a trabalhar muito a nossa questão emocional dentro da nossa própria casa. E é comunitário porque eu tenho certeza que várias pessoas estão fazendo isso ao mesmo tempo. Então, é um retiro espiritual doméstico comunitário. Mas, no início, a gente sofreu. Lembra que no início, a primeira parte abalada que a gente teve foi justamente a questão da gente procurar se reabastecer e para se cuidar dentro de casa. Então, muitas pessoas foram para o supermercado, por exemplo, para comprar papel higiênico. Então, passou na televisão, jornal, as pessoas foram para o supermercado para começar a estocar papel higiênico. Né? A psicanálise, né, ela explica muito isso. É aquele medo que a gente tem da finitude, né, e aquele nosso desejo, né, de estar protegido. Então, vamos dizer assim, emocionalmente, as pessoas, né, podia faltar tudo, mas não podia faltar papel higiênico, porque o papel higiênico é essencial na minha vida. E a gente sabe que pode viver sem papel higiênico. Né? Antigamente, eu observava muitas pessoas que usavam brinco, né, anel, colar,
né? E hoje em dia a gente sai e não usa nada, né, disso. Várias roupas da gente estão todas trancadas no guarda-roupa, a gente não usa mais, né? Eu mesmo, para sair de casa, eu tenho um sapato para sair de casa agora. Eu não vou usar mais um sapato, né? Então eu uso um sapato para sair de casa. E a gente, hoje, o mínimo necessário para a gente viver, a pandemia mostrou que a gente pode viver com pouco, né? Até sem sair de casa, né, a gente pode fazer muitas coisas que a gente pensava que não podia fazer. Então, toda mudança, ela vai causar um estresse, uma sobrecarga, um desgaste emocional, né? A psicologia mostra muito isso. Enquanto a gente aprende a conviver com aquilo que é novo. Por isso que eu digo, André, nós vamos sair dessa pandemia? Vamos. Mas vamos sair pessoas diferentes, né? Vamos sair pessoas mais justas, mais gratas, mais solidárias e muito mais pensativas no que é necessário realmente na nossa vida. Eu costumo dizer que a gente não vai voltar a uma nova, um novo normal. Eu não gosto muito desse nome, novo normal, né? Eu acho que a gente vai voltar, vai sair, enfrentar uma nova realidade. Então, é uma nova realidade. Porque a gente fala assim, novo normal gera até uma ansiedade na gente, que é outra coisa que eu vou falar um pouco mais na frente, que a gente sentiu muito, né? Sentiu muito nesse momento, foi a ansiedade. Teve vários locais que a taxa de ansiedade triplicou, né? Ansiedade, depressão, estresse, tudo isso aí triplicou. Então, a gente precisou, nesse momento, perceber que a gente entrou e saiu, e vai sair, né, melhor dizendo, desse momento diferente. A gente passou pela zona do medo, a gente está passando pela zona da aprendizagem e vai ter uma zona de crescimento. Na zona do medo, a gente começa a promover em nós esse sentimento de medo de finitude. Então, eu tenho medo de pegar a doença, eu tenho medo de morrer, né? Eu tenho medo de contaminar outras pessoas. O medo. A aprendizagem, a gente começa a perceber, né, como, por exemplo, a gente pode ajudar o outro. O ficar em casa, nesse momento, né, a gente pode promover também solidariedade. Quando eu fico em casa, eu estou ajudando as pessoas que não podem ficar em casa. Eu estou sendo solidário com as pessoas que não podem ficar em casa. Eu, estando em casa, no isolamento social, eu estou ajudando os profissionais que estão na linha de frente. Eu estou ajudando os profissionais de segurança que estão nas ruas. Eu estou ajudando os profissionais da limpeza urbana. Um dia desse eu vi aqui um gari limpando a rua. Então, para ele estar lá embaixo, né, varrendo a rua, eu olhando aqui da janela do meu prédio, eu estou em casa, né? Então, os profissionais do supermercado, os jornalistas que estão buscando informação para trazer para a gente. Então, o ficar em casa é um gesto de solidariedade. E também em casa a gente pode promover a solidariedade em que forma? Ajudando outras pessoas a ficar em casa. A gente sabe que a taxa de desemprego cresceu muito, muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas não puderam ter renda nesse momento, muitas empresas quebraram, entre outras coisas. Então, a gente pode também ajudar algumas pessoas, né, nesse momento, a ficar em casa. Então, ajudar o outro com um alimento, qualquer outra coisa. Então, a gente começa a ressignificar o pouco que a gente tem. E um dado muito interessante que a gente tem, as pessoas que mais ajudam são aquelas que menos têm. Eu vi casos de pessoas que tinham 1 quilo de feijão em casa e uma pessoa chegou pedindo comida e ela deu metade do quilo de feijão. Ou seja, ela deu 50% de tudo que ela tinha, né? E por que eu estou colocando isso? Porque no momento de aprendizagem da pandemia, a gente começa a perceber que ajudar o outro nos ajuda. Quando eu ajudo o outro, eu estou promovendo em mim uma revolução gigantesca. Como assim, Bruno? Eu estou liberando em mim várias substâncias que vão promover o bem-estar, né? Neurotransmissores, hormônios, entre outras coisas, que vão promover o bem-estar em mim. Então, ajudar o outro também faz bem para a gente, né? E quando a gente agradece também nesse momento, que é outra coisa que a gente tem que perceber muito, quando eu sou grato, eu agradeço as pequenas coisas que acontecem na minha vida. Hoje eu agradeço a água que eu bebo, eu agradeço por abrir o olho, né? Estar em casa e não estar respirando por ajuda de um aparelho, né? Então, a gratidão. Quando a gente agradece, a ciência mostra isso. A gente abre o nosso pensamento para focar naquilo que a gente tem e não ficar preocupado com aquilo que nos falta, né? E a felicidade muitas vezes é isso. A gente coloca a felicidade naquilo que a gente não tem. Eu escuto de muitas pessoas nesse momento: eu só vou ser feliz quando a pandemia acabar. Não, você não vai ser feliz só quando a pandemia acabar. Nós vamos ficar muito felizes. É isso que a gente mais quer. Mas enquanto a pandemia não acaba, você pode ser feliz. Felicidade não é o ponto final. Felicidade é o caminho que eu faço até chegar no meu ponto final, no meu propósito. Então, você não vai ser feliz só quando a pandemia acabar. Eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro, eu só vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem. Eu vou ser feliz quando eu passar no concurso público. Não. Você vai ser feliz durante a caminhada.
A felicidade é o caminhar e não o final, né? O seu propósito final. Então, felicidade não é o ponto final, é o caminho que você faz até alcançar esse seu ponto final, esse seu propósito. E o que a gente não pode perder na nossa vida é esse propósito de vida, porque a gente vai continuar caminhando até chegar nele. Eu sempre digo, qual a felicidade de quem passa no Enem? Entrar na faculdade. E qual a felicidade de quem entra na faculdade? Sair dela. Então, sempre a gente está colocando o propósito de vida, a nossa meta para frente. Então, por isso que a gente sempre está colocando a questão também da felicidade para algo lá na frente, né? E isso é natural e é normal, certo? Depois desse momento de aprendizagem, a gente vem para o outro momento na pandemia, que é o de crescimento. A partir daí, a gente pode encontrar um novo propósito para a vida, começa a viver a fraternidade, começa a agradecer, começa a viver o presente, que é uma coisa que a gente está vivendo muito na pandemia, né? Então, eu mesmo, de uma hora para outra, tinha várias palestras marcadas, né? Tinha banca, tinha isso, tinha reunião, tinha tudo. E, de repente, eu desmarquei tudo. Eu não estou nem usando a agenda, né? Então, eu desmarquei tudo. Algumas semanas atrás era para estar em São Paulo, na outra semana era para estar em João Pessoa, e tudo foi desmarcado. Então, hoje eu estou vivendo o presente. E a gente não pode ficar, sabe o quê? Preocupado assim. Quando acaba? Vai acabar amanhã. Não, estou vivendo um dia de cada vez. A gente precisa, nesse momento, para não ter ansiedade, que é outra complicação, né, que está sendo muito grande dentro dessa pandemia, que a gente começa a viver um futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. A ansiedade me faz ficar preocupado com algo que a gente nem sabe se vai realmente existir, né? Então, eu vou, no final, posso dar também algumas dicas para combater aí, né, controlar essa ansiedade. Então, a gente começa a viver o essencial, valorizar o essencial, né? Começa a se entregar a algumas causas. Nunca tantas pessoas estão ajudando outras pessoas nesse momento, né? E começa a cultivar também a espiritualidade que eu falei, que independe de religião, certo? Todo mundo tem espiritualidade. Uma coisa que está muito relacionada à espiritualidade, que independe de religião, é a própria meditação. Tem várias pesquisas, até com ressonância magnética, que mostram. Quando a gente medita, a gente vai aí combater o hormônio do estresse, né? O cortisol vai diminuir, porque a gente vai ativar o sistema nervoso parasimpático. Ativando o sistema nervoso parasimpático, a gente vai ter aí a nossa capacidade cardiovascular fica regularizada, né? O sistema imunológico, né, fica ok, né? Várias coisas são ativadas e a gente começa o quê? A ter uma respiração consciente. Porque quando a gente está ansioso, a gente não consegue respirar direito. E quando a gente controla a respiração, então respiração consciente, a gente vai levar para o cérebro o que ele mais precisa no momento, que é o oxigênio, né? E está comprovado também, tem o lobo frontal, né, córtex frontal, que ele fica ativado justamente nas pessoas que estão felizes. Então, depois de um processo meditativo, você fica também. Agora, a meditação não é ficar, minha gente, daquele jeito que as pessoas têm, a caricatura de ficar, né? Não. Você pode meditar deitado, você pode meditar escutando música, né? Agora, a respiração consciente é bom você sentar, botar o pé no chão, ombro, nariz, né? E respirar. Inspira, expira. Se você fizer alguns exercícios de respiração 5 vezes, você vai observar que você fica muito mais tranquilo, né? Então, a meditação não vai tirar da sua cabeça o pensamento. Não. A gente vai controlar, principalmente, os pensamentos aleatórios. Isso aí está comprovado cientificamente. Então, dentro dessa perspectiva, o que é que a gente pode colocar, né, dentro do campo da ciência da felicidade, que a gente viu que a pandemia existe, o vírus existe, e o que é que a gente pode fazer? Ter consciência que ninguém vai ser feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Bruno é professor de felicidade, ele é feliz o tempo todo. Não, eu não sou feliz o tempo todo, né? Então, nós temos que viver todas as emoções. Quem assistiu aquele filme Divertidamente, que eu aconselho todo mundo a assistir, a psicologia coloca 6 emoções básicas, né? Dessas 6 emoções, o filme só colocou 5. Né? A emoção que o filme tirou foi a surpresa, que é até difícil ter um personagem, né, caracterizando aí a surpresa. Então, ele colocou 5. A raiva, o medo, o nojo, né, a alegria, a tristeza. Então, quem assistiu o filme viu o papel da tristeza no filme, né? O personagemzinho que fazia lá a tristeza, se ela não tivesse feito o que ela fez, que eu não quero dizer o final para quem não assistiu, se ela não tivesse feito o que ela fez, a alegria não teria feito o que fez no final do filme. Então, a gente precisa viver todas as emoções. Então, ninguém vai ser feliz o tempo todo. Ninguém. Agora, a coisa que a gente sempre pensa assim, quando a vida da gente está dando tudo certo, a gente já fica esperando que a vida venha
vir dar uma rasteira na gente, né? E que vai começar a dar tudo errado, né? Eu me lembro que no doutorado, no mestrado, quando o experimento estava dando certo, a gente já ficava esperando, meu Deus, está dando tudo certo, quando é que vai começar a dar errado? Né? Então, a gente tem essa perspectiva e, de certo modo, isso aí nos ajuda a perceber que a vida não é só felicidade. A nossa vida é uma montanha-russa. Foi como eu disse no dia que o Globo Repórter gravou, né, o programa junto com a disciplina de felicidade, e a repórter perguntou se eu era feliz o tempo todo. Eu disse, não, eu não sou feliz o tempo todo, mas eu posso potencializar em mim as minhas emoções positivas. Aí ela perguntou, você é feliz até no engarrafamento de Recife? Eu disse, não necessariamente feliz, mas eu procuro ressignificar o engarrafamento. Aí ela disse, o que é que você faz? Eu disse, eu canto no engarrafamento. Gente, eu sei cantar? Eu não sei cantar. Mas das duas, uma. Ou eu vou ficar buzinando, que não vai fazer o carro voar. Eu vou ficar xingando e gritando, que não vai fazer o trânsito abrir. Ou eu vou ressignificar aquele momento e vou potencializar algo naquele momento que possa me fazer um pouco mais feliz. Então, eu canto, né? Eu falo sozinho, eu tenho altas conversas, altos papos comigo mesmo. Né? Então, o que a gente vai fazer durante esse momento de estresse? Um exemplo, que é o trânsito. Aí, até quando eu voltei, aí o Globo Repórter foi lá na universidade, colocou uma câmera dentro do carro, né? E quando eu saí da aula, que eu voltei para casa, ele vai, professor, comece a cantar, volto para casa que a gente vai gravar tudo. Eu disse, tem certeza que isso vai passar no Globo Repórter? Mas nem que seja no final, quando as letrinhas subirem, a gente bota. Né? Aí foi tão bom que essa parte, né, deu cantando, né, eles só colocaram uns 30 segundos, foi bem rapidinho, porque eu não canto bem. Mas cantar me faz bem. Teve um momento que eu estava vendo a curva da pandemia crescendo, né, aquela curva, e eu comecei a ficar agoniado. O que foi que eu fiz? Eu deitei na cama, botei o fone de ouvido e fui escutar música. Nesse momento, eu comecei a potencializar. Para eu cuidar das outras pessoas, eu preciso estar bem. E a gente precisa falar isso principalmente para todos os biomédicos e biomédicas. Para você cuidar de outra pessoa, para você fazer a sua ação, o seu ofício, o seu serviço, você precisa estar bem consigo mesmo. Então, a gente precisa cuidar de quem cuida. Então, perceba o que você está fazendo, deixando de fazer da sua vida, não só nesse momento, mas nos outros momentos também, certo? Então, a gente precisa trabalhar muita questão aí, daquela bagagem que a gente traz na nossa vida. Né? Muitas pessoas trazem a questão do estresse, que é o excesso de presente. A gente vive muito preocupado com o que está acontecendo nesse momento. E a gente vive também com excesso de futuro, que é a ansiedade. Então, a gente precisa, muitas vezes, se libertar. Né? Um exemplo disso a gente pode trabalhar muito. Não tenha vergonha de procurar quando você não estiver se sentindo bem. Está ansioso, estressado, agoniado, com depressão. Não, procurar ajuda de algum profissional, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, né? Esses três profissionais, né, eles são habilitados, né, para ajudar vocês, são profissionais da área de saúde mental. Então, a gente precisa quebrar essa vergonha. Né? Se você está com uma dor de dente, você vai para o dentista. Né? Se você quebrou a perna, você vai para o ortopedista. Né? Por que quando você também está com alguma, né, coisa que lhe abale emocionalmente, por que a gente não vai procurar ajuda também? A gente negligencia muitas vezes a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. E a promoção aí da felicidade está nisso. Então, felicidade, a gente observa que não é o ponto final. Felicidade é o caminho que a gente faz até chegar no ponto final. A partir daí, a gente vai promover as nossas emoções positivas. As emoções negativas existem, elas existem, viu, minha gente? Então, a gente precisa até viver. Viver é sentir e perceber todas as emoções como ser humano. Né? Eu sinto medo, sinto. O medo, ele até protege a gente. Né? Eu me lembro, aí vamos falar um pouco de filosofia. Aristóteles até dizia que ser corajoso não é você não ter medo. Ser corajoso, por exemplo, eu levei muito essa frase de Aristóteles para o momento que a gente está vivendo. Ser corajoso é não colocar sua vida em risco. Né? Então, por exemplo, ser corajoso hoje é você não se arriscar saindo na rua e furando aí o isolamento social. Né? Tem muita criatura por aí saindo sem máscara. Né? Então, hoje o novo bullying que as pessoas estão colocando assim é quando você sai na rua sem máscara, já fica todo mundo olhando para você desconfiado. Né? Então, a gente precisa viver as nossas emoções positivas. O medo, né? A tristeza, mas a gente, através do momento que a gente começa a sentir que está vivenciando isso, a gente começa a potencializar as emoções positivas. Cientificamente, como é que a gente pode promover? Tem várias substâncias, né, no nosso corpo, no nosso organismo, que a gente pode potencializar aí as emoções positivas. Né? Entre elas, a gente pode colocar, a gente não pode abraçar, né, nesse momento,
o abraço a gente não pode. Ocitocina, por exemplo, né? A ocitocina, já que a gente não pode abraçar, a gente pode, através da demonstração de afeto, eu falei, o isolamento é físico, não é afetivo, a gente pode liberar a ocitocina, por exemplo, aqui, nesse momento que a gente está se vendo, né? A gente libera a ocitocina. A gente vai liberar a dopamina, por exemplo, quando a gente comemora algo, quando a gente é grato. Lembra da gratidão que eu falei? A relação da gratidão com felicidade é isso. Quando você agradece, né, as pequenas coisas que acontecem, né, até hoje em dia, nunca se cozinhou tanto, né, em casa como está fazendo agora. Né? Eu vi que uma das coisas mais procuradas na internet foi como fazer arroz. Veja, que muitas pessoas que não sabiam cozinhar iam para a cozinha, iam esquentar a água, queimavam a panela. Né? Então, hoje, fazer arroz. Então, quando você agradece, fiz um arroz legal, que bom. Você está liberando aí dopamina, né? Exercícios físicos, viu, minha gente? Faça atividade física, né? Você pode fazer pilates com cabo de vassoura, você pode fazer um agachamento no sofá, você pode trabalhar panturrilha enquanto toma banho. Eu estou pulando corda dentro de casa, estou fazendo um monte de coisa. Já cheguei até a correr dentro de casa. Dá para fazer muita coisa dentro de casa, né? Dentro de casa mesmo, viu? Como um bom pernambucano. Aí, por quê? Quando a gente faz atividade física, a gente promove também na gente uma liberação não só de dopamina, mas de várias outras substâncias que vão promover o bem-estar. O trânsito intestinal melhora, a capacidade cognitiva, porque nesse momento muitas pessoas não estão concentradas em fazer muita coisa. Então, Bruna, eu não estou produzindo, eu não estou conseguindo produzir. A atividade física melhora, né? Então, façam atividade física. Melhora a atividade sexual, viu, minha gente? Tem muita gente mandando mensagem, Bruno, tá dando cãibra na hora H, né? Aí eu disse, ó, claro, criatura, tu não faz nenhum alongamento, né? Então, vai lá fazer, quando chega lá na hora, não faz um alongamento, aí fica todo, né? Não, faça. A atividade física melhora, a atividade, né? A sua performance sexual, né? Melhora também a capacidade respiratória, né, as defesas do corpo, várias coisas vão melhorar, certo? A serotonina também a gente vai liberar, por exemplo, quando a gente é otimista, quando a gente vê o lado bom das coisas, né? Então, ver o lado bom é importante, né? A ocitocina, eu já falei, os gestos, né, que a gente coloca assim, afetivo, né? É complicado nesse momento a gente não poder abraçar, mas eu sempre digo que o nosso abraço hoje é o nosso sorriso. Então, eu posso abraçar você rindo. Mas se você estiver usando máscara, o seu sorriso vai ser com o olho, né? Eu fui no supermercado, um dia desse, a mulher do supermercado olhou para mim e disse, tu tá parecendo... Eu tava de óculos, né? Porque eu vou com aquele óculos, né? De proteção. Né? É uma coisa meio homem da lua. Aí eu vou com óculos de proteção, eu vou com a máscara, boto o chapéu, né? Que esse chapéu é só para sair de casa, que eu já prendo o cabelo, né? E vou... Não estou usando, né, anel, aliança, cordão, nada disso. Né? Aí eu cheguei lá, ela disse, eu estou te achando parecido com alguém. Aí eu disse, e é? Aí ela disse, tu parece aquele doutor Alegria. Ela disse, doutor Alegria. Aí eu disse, sou eu. Ela disse, menina, eu te conheci pelo olhar. Então, veja, pelo olhar você conhece as pessoas hoje, né? Então, a gente precisa desse gesto de afetividade. Aí eu disse, eu não posso lhe abraçar, mas eu vou lhe abraçar com o olho. Aí ela pegou e botou para rir, né? Então, a gente precisa liberar endorfina também, né? Então, a gente libera endorfina quando a gente tem contato com a natureza, ver a lua, né? Escutar o canto dos pássaros, né? O sexo também libera endorfina, viu, minha gente? Então, nesse momento aí, se você está em casa, tem um companheiro ou companheira, né? Você pode também fazer, né, minha gente? Então, libera endorfina também, promove felicidade, né? Tem muita gente tirando onda com minha cara, né? Porque, né? Eu vou ser pai, né, André? Né? Ficamos grávidos no meio da pandemia, veja. Eu não né? sabia disso, não. Que coisa boa. Foi. Parabéns, Bruno. No Parabéns. meio da pandemia, André, imagina, né? Maravilha. Foi a quarentena. Foi Literalmente fruto da quarentena, né? fruto da quarentena. Então, promover felicidade. Então, o sexo promove, o contato com a natureza, tudo isso. Aí, para encerrar, André, para a gente não se prolongar muito, algumas coisas que a gente pode fazer nesse momento para promover a felicidade é não se isolar, né? Tire um momento para conversar com outras pessoas, utilize as tecnologias. Pense que nós estamos vivendo uma pandemia em 2020. Imagine se a gente tivesse lá em 1918, na gripe espanhola, que nem internet tinha. Ali era isolamento de verdade. Ali era isolamento de verdade, de com força, né? Hoje a gente tem as tecnologias para falar. Então, não se isole. Isolamento, mais uma vez, é físico, não é afetivo. Evite ler, ouvir notícias que possam te deixar ansioso e angustiado. Agradeça as coisas que estão acontecendo, né? Então, eu agradeço a água, agradeço a comida, agradeço o meu sabonete, que eu fui na casa de uma senhora,
uma comunidade carente aqui de Recife, e ela disse que seria a pessoa mais feliz do mundo se tivesse água e sabão em casa para lavar a mão, né? E a gente tem água e sabão em casa, criatura, né? Não? Eu digo, poxa, eu voltei para casa ressignificando a minha torneira, né? Porque tem lugar que não tem água para lavar a mão. Então, eu agradeço até a água que eu tenho para lavar a mão, né? Registrar, relembrar, partilhar algumas experiências positivas. Eu lembro aniversário de amigos, mandar mensagens para as pessoas que estão na linha de frente. Eu estou mandando, né? Biomédico, enfermeiro, médico, eu estou mandando mensagem para todo mundo. Olha, força, gratidão, né? Para as pessoas se motivarem. Ter tempo para cuidar de você é muito importante, porque tem pessoas nesse momento que não estão escovando o dente, não estão tomando banho, não estão cuidando de si mesmo, né? Tem gente que não está pedindo cabelo. Aí diz, olha, imagine, aí você vai terminar a pandemia com a boca toda, né, toda cariada. Imagine também você ficar nesse isolamento social fedorento, né? Então, quem estiver convivendo com você vai ser um martírio. Então, tome banho, criatura, é importante. Como microbiologista, eu acredito no poder do banho, né? Então, tome banho. Banho é revigorante também, viu? Aquele banho gelado, né, é revigorante. Então, não descuide de você. Fazer exercício físico, beber água, não esquecer da espiritualidade, né? Cuidar de planta, a calma, está comprovado, né? Cuidar de planta, cuidar de cachorro, você abraçar o seu gato, seu cachorro, né? Libera a ocitocina também, a ciência já mostra isso. Tem gente que conversa com planta, você pode bater outro papo com planta, que também você vai liberar aí várias coisas legais. Rir, brincar, cantar, desenhar, pintar, ver filme, criar um planejamento, dividir as tarefas em casa, né? Que tem muito, aí eu falo para muitas vezes para os homens de casa, né? Lavar um prato, né? Varrer uma casa, né? Dividir as tarefas, porque tá todo mundo convivendo junto, né, minha gente? Então, né? Passar um paninho na casa, né? Lavar um prato, né? Eu penso tanto, lavar a banheira é terapêutico, minha gente, né? Lavar prato lá, então dividir as tarefas é muito importante e colocar também quem tem criança atividades também. Olha, papai, mamãe agora está trabalhando, vai ter um momento de brincadeira, vai ter um momento de fazer atividade, vai ter um momento de não fazer nada, né? Aquele momento que você não faz nada, mas dê momentos e crie um planejamento em casa, né? Então, a gente precisa. E se você estiver longe das pessoas que você gosta, faz muito tempo que eu não vejo, não dou um abraço em minha avó, né? Estou vendo de longe. Primeiro dia das mães que eu não fui para casa da minha avó na minha vida foi esse, né? Dia das mães, né? São João, né? Mas foi bem estranho São João. Ressignificar tudo. Ressignifique, né? Então, nesse momento também os atos de bondade ajude. Tem muitas pessoas que estão passando dificuldade. Junta uma, duas, três pessoas, né? 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, o que for, você pode ajudar. Solidariedade nesse momento promove na gente felicidade. E se você estiver se sentindo ansioso, mais uma vez, depressivo, estressado, né, procurar ajuda. Procure um amigo, né, aquele amigo mais chegado que você tem, né, e depois procure. Tem vários profissionais da área de saúde mental que estão disponibilizando nesse momento acompanhamento online, né, gratuito. Né? O próprio Conselho de Psicologia também está fazendo isso, né, e tem vários profissionais que você pode colocar no Google e você vai ver atendimento online gratuito. Porque a gente sabe que esse momento é um momento muito peculiar. Eu costumo dizer, André, que a gente está vivendo um momento histórico. E lá no futuro, né, a gente vai dizer, gente, eu passei pela pandemia de 2020. Né? Então, a gente precisa, agora, realmente ajudando o outro. Né? A gente precisa ajudar. Perceber que nós vamos vencer tudo isso, que tudo isso vai passar. Né? Esse vai passar, né, a gente sempre está escutando, mas vai. E nós vamos ser felizes durante esse momento. Claro, percebendo que vai ter momento que você não vai se aguentar, que você não vai aguentar o outro, e você vai cair um pouco realmente, né, de rendimento, vai ficar triste, mas perceber que isso é uma fase. Lembra da montanha-russa? Nossa vida é uma montanha-russa. A ciência mostra, tem momentos que a gente está em cima, vivenciando as emoções positivas, e tem momentos que a gente está embaixo. Veja que tudo que eu falei não foi uma invenção. Né? E tudo que eu falei para vocês tem uma comprovação científica. Né? Tem vários artigos, se você fizer uma busca. Né? A própria disciplina, né, de felicidade que a gente implantou na Universidade Federal, ela tem como matriz, né, a disciplina de felicidade de Harvard. Então, tudo começou nessa universidade, né, bem assim, né, que ninguém conhece. E lá tem um centro de estudo da felicidade. Então, nós temos 3 universidades federais no Brasil que colocaram a disciplina, e não é só brincadeira, né? Existe uma fundamentação, existe uma ciência da felicidade e que muitas vezes a gente esquece da nossa essência, da nossa força, né? Que a gente tem. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por problemas diversos na vida, todo mundo aqui já passou. E quando a gente passa por esses problemas, a gente sempre pensa o quê? Que não vai conseguir.
a gente sempre pensa em desistir muitas vezes, né? Jogar tudo para o alto. Só o fato de você estar aí na minha frente hoje, escutando o que eu estou falando, já mostra que você venceu aquele problema, né? Já mostra que você é mais forte do que o problema que você enfrentou, né? Então, acredite em você, acredite no seu potencial, acredite na sua essência. Então, o que é que eu quero dizer? Que nós somos mais fortes do que qualquer problema que a gente possa enfrentar. Qualquer problema, né? Agora, no momento, claro, a gente pensa que não vai conseguir, né? Então, permita-se sentir raiva, permita-se sentir medo. Agora, não deixe que o medo se transforme em pânico. E, como eu estou falando aqui para uma grande comunidade, né, e que acredita na ciência, divulgue conhecimento científico, né? Divulgue a ciência, divulgue a biomedicina, divulgue os profissionais que estão na linha de frente, né? Divulgue conhecimento verdadeiro, né? Para a gente sair por aí disseminando fake news, né? Disseminando assim informações falsas, aquela mensagem de WhatsApp que você recebeu. Eu já recebi mensagem do WhatsApp do dinossauro, do ET, de várias coisas, né? Com medicamento, com isso, com aquilo outro. Então, divulgue mensagens verdadeiras e use suas redes sociais, né? Seus contatos para divulgar realmente conhecimento, né? Acho que a grande arma para a gente também vencer o vírus, que nós vamos vencer, é o conhecimento, né? Então, agradeço o espaço, agradeço a paciência de vocês, né? Agradeço, né, a disponibilidade, né, e a sensibilização, né, a sensibilidade do Conselho em abrir espaço para a gente falar da ciência da felicidade no momento que eu acho que é tão oportuno, que a gente está trabalhando muito o autoconhecimento, né? Acho que nunca a gente trabalhou tanto o autoconhecimento como a gente está trabalhando agora, né? Vamos ser felizes, né, e fazer os outros felizes. Maravilha, maravilha. Sempre é muito bom ouvir essas coisas, ouvir tudo isso que você falou. E enquanto você estava falando, me incorreu uma coisa aqui. Você sofreu resistência nesse início de quando você resolveu propor a disciplina de felicidade na UFPE? Houve alguma coisa que, com certeza, muita gente gostou, mas também teve algumas pessoas que disseram: que é isso? Que absurdo? Que besteira é essa? Houve também esse tipo de reação? Teve, como tudo, né? Assim, sempre a gente diz que quando você faz uma coisa que ninguém conhece, né, as pessoas podem criticar. E até as críticas, André, que eu recebi da disciplina, que foram várias, né? Eu sempre dizia, peça para a pessoa vir aqui participar de um momento, peça para a pessoa já participou, então eu não posso amar o que eu não conheço, né? Então eu tento colocar isso. Eu não coloco como uma maldade, né, uma ruindade das pessoas que criticam, mas assim a fundamentação e a crítica que elas colocavam não tinha um significado muito legal para mim, porque eu percebia que ela dizia aquilo por falta de conhecimento. Então existe uma ignorância, né, aceitável, porque eu não posso gostar de uma coisa que eu não conheço, né? Então existiu, mas que a gente, como eu falei, as dificuldades que eu vivenciei e que eu vivencio ainda, né? É muito complicado você colocar até o fato, não só da felicidade, mas toda a ação também dentro daquela ciência, da perspectiva do bom humor, né? Eu também sou palhaço hospital e promovo também coisas cientificamente comprovadas. Tem uma aluna minha que fez a dissertação de mestrado dela com palhaço-terapia. E a gente comprovou cientificamente várias coisas que acontecem com os sinais vitais das pessoas que fazem hemodiálise e têm sessão de riso, né? Então, os sinais vitais, a gente observou aí mudanças significativas. E muitas pessoas criticaram. Então, a gente hoje tem que comprovar isso com ciência. E quando a gente comprova com ciência, eu mostro para a pessoa o que a gente está fazendo, né? Tem um significado, não é achismo de Bruno, né? Então, até as críticas a gente diz assim, eita, que dificuldade. Até a crítica leva a gente para frente, até aquela crítica que quer derrubar. Porque até uma topada, André, que a gente tem na rua, uma topada numa pedra, leva a gente para frente, né? Então, nunca eu topei numa pedra, né, para eu cair para trás, né? Sempre a gente é levado para frente. Então, sempre a gente vai ter. Quando você faz uma coisa nova, uma coisa que muita gente não conhece, a gente tem que estar disposto a receber realmente essas críticas, mas, ao mesmo tempo, levar informação para essas pessoas. É verdade. O novo sempre causa um tipo de desconforto nas pessoas, né? Isso. É interessante isso. Aí eu estava lembrando também do Antônio Abujanra, né? Que tinha um programa na TV Cultura, Provocações, que agora tem de novo com outro apresentador. Mas com o Antônio Abujanra era fantástico, porque ele realmente era um provocador, né? E ele dizia que ele falava muito fracasso.
ele dizia que o fracasso é uma coisa muito importante para a gente poder até valorizar o sucesso, né? Ele disse que Isso. ele dizia muito assim, vamos. Ele perguntava para o seu entrevistado qual foi o seu maior fracasso. Aí o cara ficava meio perdido assim às vezes, né, na pergunta dele, porque não entendia por que ele quer falar do fracasso. A gente veio aqui para falar das coisas boas, mas você só teve as coisas boas porque antes teve muitos fracassos, vamos dizer assim. É como se os fracassos fossem os degraus, né, que você vai utilizar para Isso. chegar naquele sucesso. Aí eu estou sentindo também que muito do que você está falando tem um pouco a ver com essa questão de a gente, como você falou, viver aquele momento que você de repente está com raiva, está triste, não sei o quê, não é para desprezar, é para viver mesmo, para a gente poder Isso. compreender o momento daquilo que nos faz, das coisas que nos fazem, que nos tornam felizes, né? Isso. Tem uma coisa que muitas pessoas, quando eu vou falar aqui, você pode até perceber que, eita, eu conheço uma pessoa assim. É aquela pessoa que tem uma positividade tóxica, né? Ou seja, eu não quero ver notícia ruim. Não, só quero coisas boas. Não, olha, eu me afasto disso. A gente está vivendo num mundo que está tudo misturado. Então, essa positividade tóxica que está muito relacionado também com tudo de eu me proteger é sempre querer perceber coisas novas, né? Coisas boas, melhor dizendo. Então, existe essa positividade tóxica. Ninguém é feliz o tempo todo. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu sou feliz o tempo todo. Não. Aí tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada aí, porque a felicidade está na gente. A Mas tem pessoa tem momentos que... medo, né, de expressar os momentos ruins. É aquela coisa que a pessoa Isso. vai tirar uma foto para postar numa rede Rede social, social. Isso. ela faz aquele sorriso, tira, mas está o tempo todo, sei lá, num ambiente de briga, de coisas ruins, mas todo mundo que está percebendo ela pela rede social só percebe que ela é uma pessoa que vive bem, que vive feliz, que vive, né? Ou seja, Isso. é uma maquiagem, né? E tem vários artigos, isso que você falou tem fundamentação científica também. Vários artigos, a maioria fora do Brasil, ainda não tem tanto aqui, que mostra que as redes sociais, elas promovem uma felicidade ilusória, né? Então, se a gente for para as redes sociais, então todo mundo é bonito, todo mundo é elegante, todo mundo tem dinheiro. E se eu estou num momento muito baixo, né, assim, de felicidade na minha vida, as minhas emoções negativas estão bem fortes, eu olho aquela felicidade e começo a perceber, poxa, por que fulano tem dinheiro para sair? Por que fulano conseguiu um namorado ou namorada? Por que fulano conseguiu fazer isso e eu não consigo? Mas muitas vezes é tudo uma armação. Eu já vi fatos, por exemplo, de pessoas que iam para uma loja, compravam não, pegavam uma roupa, vestiam a roupa da loja, tiravam uma foto no espelho só para publicar no Instagram. Então, essa pessoa ela era feliz? Ela estava querendo demonstrar felicidade para outra pessoa. Então, as redes sociais, está comprovado cientificamente, se não forem bem utilizadas, elas podem sim danificar, né, a nossa... É verdade. Queria destacar aqui que tem, dentre os participantes, nós temos pessoas maravilhosas aqui participando. Uma delas que entrou logo no comecinho, quando a gente ainda ia iniciar a gravação, foi Ana. Ana foi professora comigo, é professora, né? Numa instituição da qual eu fiz parte, né? Lá em Caruaru, que você foi lá, inclusive, da palestra. Ana Barreto é professora de psicologia, ela é psicóloga, e ela é professora da disciplina de psicologia no curso de biomedicina, né? E ela fez várias considerações aqui no E eu chat. fui professor de lá também, né? É verdade. Fui Num também. tempo um pouco antes de você, Foi, né? foi. Ela fez algumas considerações muito interessantes aqui no chat. Se você consegue acompanhar o chat por aí? Eu só vejo uma partezinha, não dá para ver tudo não. Tem Mas aqui que ela está falando, está parabenizando, né, pelas considerações que foram eu tô feitas. aqui, Andrezão. Olha aqui, Ana. olha aí. Pronto, se você quiser comentar alguma coisa, você fica à vontade, Desde até porque já você, né? agradeço, né? E é muito bom estar dialogando com o Bruno, né, sobre Oh, a psicologia positiva, né? E algo que eu estou me debruçando a estudar é o luto coletivo, Bruno. Então, como é isso. que você percebe a condição da felicidade nessa implicação da vivência coletiva, no que é comum, comunitário, como você bem expressou? Isso. Dentro dessa perspectiva da psicologia positiva, uma das coisas que foi, a gente pode dizer assim, retirada nesse momento é até a questão da gente ter o luto
como a gente tinha o luto anteriormente, né? Uma pessoa hoje que a gente perde um parente, um amigo, a gente não pode, por exemplo, ter aquele momento de velório, toda aquela sequência que, de certa forma, ia, né, de certa forma, preparando a gente para essa despedida. Então, até na própria Universidade Federal, tem uma disciplina que eu faço parte, que é Morte e Morrer, né? Então, veja só, eu sou professor de felicidade, mas também sou professor de morte e morrer, né? Que é toda essa questão do luto, né? Da perda, da separação. Nesse momento, a gente está observando muito assim, a questão no nível, né, da felicidade subjetiva, né, o nível subjetivo que a gente vai ter esse bem-estar, né, do passado, né, tudo que foi de satisfação da nossa vida, o passado, o otimismo e a esperança que a gente vai ter no futuro e aquela questão da felicidade no presente, no agora, né? E no nível individual a gente vai ter várias coisas ligadas também a felicidade do outro. Então, como é que eu vou ficar nesse momento feliz em saber que eu escutei de várias pessoas? Poxa, se eu perder alguém que eu amo nesse momento, eu não vou ter nem o direito, né, de enterrar a pessoa, né? Então, essa simbologia que a gente tem também da questão da morte, ela foi abalada, né? Então, até missas, né, que é missa de sétimo dia, então as pessoas não podem mais presencialmente estar lá. Então, hoje as pessoas ficam felizes em você mandar o link, né, e você assistir online a missa de um amigo, de um parente que faleceu. Então, esse luto coletivo, ele mexe com a gente, né? Como mexeu comigo, por exemplo, quando eu comecei a ver aquela curva no início subindo muito, né? E não só números. E quando a gente para pensar que não são números, né, são várias famílias que estão sofrendo nesse momento, isso aí começa a atingir também a gente. Aí a gente precisa perceber, né? Ressignificar esse momento, saber que tudo isso está acontecendo, não entrar no negacionismo, mas promover nesse momento algo que eu gosto de fazer, me faz bem, para eu ajudar essas pessoas que estão nesse momento de sofrimento e também promover em mim uma ajuda para que eu esteja bem. Cuidar de quem cuida, né? Eu só posso cuidar de outra pessoa, né, se eu estiver bem. Então a gente começa a nível grupal a analisar também o que a gente chama, né, dentro da psicologia positiva, as virtudes cívicas, né, as instituições que vão colaborar, né, como Aristóteles também já falava, que a felicidade ela está dentro das boas ações e boas virtudes, né? E Freud, né, coloca que felicidade é um problema individual. Cada um deve buscar a sua. Então, o que é felicidade para mim pode não ser para você. E a gente deve ter essa percepção. Eu posso ficar feliz em pegar uma barra de chocolate e comer a barra de chocolate inteira. Tem pessoas que se pegam uma barra de chocolate e comer inteira, não vão ficar felizes, né? Então, nesse campo subjetivo, a gente tem que ter uma sensibilidade de perceber o que é bom para mim pode não ser bom para você, né? E o que é dor para mim, né? Eu não vou sentir o que você está sentindo por completo. A gente precisa ter empatia. Mas, além da empatia, de eu me colocar no lugar do outro, nesse momento do luto coletivo, a gente precisa ter compaixão, né? A compaixão vai além da empatia, né? A empatia eu me coloco no lugar do outro e a compaixão faz com que eu pense em alguma coisa, né, para modificar aquela realidade. Então, esse luto coletivo a gente tem que realmente se preparar para ter compaixão pelo outro e ajudar o outro e ressignificar também esse momento da morte, né? A gente está com medo de adoecer, a gente está com medo de morrer, né? Faz parte da nossa natureza. Eu te agradeço, Bruno, imensamente, né, pela brilhante palestra colocada, né, sobretudo, né, no que diz respeito ao que você comunga nas entrelinhas, né, eu comungo muito dos princípios do existencialismo, existir no agora, viver o presente e fazer na caminhada. Então, isso tudo diz muito da minha maneira também de conceber a vida. E por isso eu te agradeço o diálogo de hoje, do revisitar princípios que fazem parte também da minha existência. Meus parabéns. Eu gostaria de, né, também saber como é que a gente faz, né? Eu gostaria muito de me capacitar, habilitar-se cada vez mais no viver do aprender sobre a felicidade e, quem sabe, também trazer a disciplina felicidade para as Cés Unidas. A gente tem que espalhar mesmo, né? A gente pode, tem cursos, né? Tem livros também, tem uma literatura muito legal, né? Depois eu posso também falar para André a literatura,
né? A gente pode colocar, tem aquele livro que é bem básico, que todo mundo, né, conhece, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? E tem um que eu coloco, que é a fundamentação realmente da própria disciplina, né, que é de felicidade autêntica, que é de Seligman, né? Então, esse daí, você lendo, você vai ver realmente entrar dentro do campo subjetivo, individual e grupal, né, da investigação científica que a gente tem, da psicologia positiva, né? Tem vários autores. Então, assim, a leitura, né, sempre leitura constante. Agora se começou realmente também no campo, dentro da própria universidade, a trabalhar muito isso. E não só ligado à psicologia, né? A felicidade faz parte, a saúde emocional faz parte de qualquer área, né? Então, a prova é tanta que a própria disciplina, ela sendo implantada na SES, ela vai ser, por exemplo, liberada, né, para qualquer curso, como é na Universidade Federal de Pernambuco, né? Ela é livre, é uma disciplina letiva para qualquer curso. É como compartilhar essa bandeira, né, da felicidade para Isso, todas as instituições que tiverem interesse, né, que forem isso, querer implementar essa disciplina, acho que é uma coisa válida. É aquilo que eu volto a dizer novamente. A princípio, algumas pessoas podem dizer assim, e para que isso, não sei o que, não sei o que. Aí quando descobre que, mas Harvard fez, aí pensa, Harvard fez. É interessante, né, como as pessoas mudam completamente a percepção só porque tem um exemplo de uma instituição do isso, exterior, né? Como se a gente não pudesse fazer, né? Ou até ser a semente criadora, né? Tem que ter uma referência de fora. É muito, muito triste, às vezes, é as pessoas triste. dependerem disso, né? Aí Dessa teve até questão. uma palestra que eu dei, aí eu tenho assim, que tem assim, o jeito Harvard de ser feliz. Por quê? A própria pesquisa é, quem estuda em Harvard não tem motivo para ficar infeliz. Mas, ou seja, mesmo você tendo tudo que a gente diz que é possível para ser feliz, por exemplo, até o dinheiro, né, você pode não ser feliz, né? Então, Verdade. felicidade não está no ter, né? É no ser. Então, você É, pode ter muita coisa, mas não ser feliz. um exemplo de pessoas infelizes que a gente não tem dificuldade de dizer são pessoas que, a princípio, deveriam ter todo motivo para ser feliz. Elvis Presley, por exemplo, ele morreu atolado de drogas, mas drogas porque ele era uma pessoa completamente infeliz, né? Não é porque ele gostava de usar drogas. A Elis Regina, né? Uma Isso, cantora fantástica da nossa MPB, mas que era infeliz. E a gente podia dizer, não, ela deve ser feliz, é a maior cantora do Brasil, ela canta com Tom Jobim, canta com, né? E não era, né? E é interessante a gente discutir isso dentro do universo da biomedicina, porque biomedicina é uma profissão que muita gente diz assim, a gente é do laboratório, a gente é de dentro de um ambiente fechado. Eu faço biomedicina porque eu não quero ter contato com pessoas, mas isso é um engano, né? É um grande engano, até porque dependendo da área, porque existem outras áreas, né, da biomedicina, isso. você pode ter essa necessidade de contato com pessoas, dependendo da área, né? E essa Deixei aqui o questão do microfone que ser estava e do aberto. ter, né, André? Por exemplo, se você utiliza o dinheiro para ter coisas, né, você vai acumular, né? E na pandemia a gente observou que o que é essencial para a vida da gente, né? Muitas coisas que a gente achava que era necessário, né? A gente conseguiu perceber que não pode viver sem. A gente pode viver sem. Então, a gente tem que promover, a felicidade promove muito o ser, né? E não ter. Agora, a sociedade, muitas vezes, ela olha principalmente o que você tem, né? Não o que você é. Então, aí já mostra um momento de infelicidade. Como você colocou, começou em Harvard. Né? Eu escutei também olha, no início, Bruno, eu não botava muita fé, não, e tu não, né? Eu não botava muita fé nessas loucuras, não. Aí depois, eu te vi na televisão, o Globo Repórter, na televisão, isso, aquilo, outro. E, assim, até eu me assusto, né? Porque muitas vezes, assim, eu não estou falando nada demais, André. Tu me conhece há muito tempo, tu sabe que isso aí eu já fazia há muito tempo. E quando você percebe que o que você está falando tem uma comprovação científica, que as pessoas param para lhe escutar, você fica muito feliz. Eu fico feliz. Eu sempre digo que tudo que eu falo, o que eu falei aqui, a primeira pessoa que escuta sou eu. Então, se eu falasse para vocês um monte de mentira, lá fora vocês iam observar que eu faço tudo diferente, vocês iam me chamar de mentiroso, hipócrita, né, fake, né, entre outras coisas. Então, eu fico muito feliz em falar uma coisa que é natural, né? Eu não falei nenhuma coisa estratosférica aqui, fenomenal. Eu falei coisas simples, né, e que são possíveis da gente fazer na vida da gente.
Nós temos no nosso grupo lá do conselho uma biomédica temos 2 biomédicos imaginologistas, né, que atuam, né, diretamente nessa área em hospital. E eu achei interessante que com algum deles, eu não lembro quem foi, eu já ouvi falar isso que você falou de eles comprovarem através de exames de imagem alterações diante de situações que mexeram com a emoção, né? Que tornaram Isso. ela mais felizes. E eu acho que em algum momento a gente pode tentar fazer até uma discussão interessante, trazendo eles também para inserir nisso. Aí tem um comentário aqui de alguém, de Marco Jonathan, ele botou aqui: ótima palestra, professores, e realmente temos que sair da caixa, o laboratório, e mostrar que os biomédicos podem muito mais. É interessante, né? Sabe o que eu digo, André? Quando eu estou dando aula para biomedicina? Gente, o nosso maior laboratório é o mundo. Aí eu fico, olha, o nosso maior laboratório é o mundo. Então, eu fico muito triste quando as pessoas colocam o conhecimento entre 4 paredes. Então, nosso maior laboratório é o mundo. Então, a gente tem o mundo inteiro para analisar, o mundo inteiro para fazer diagnóstico, o mundo inteiro para produzir conhecimento, para produzir ciência. Então, é como o Marcos, né? Como o Marcos falou, tem que sair da caixa. Uma coisa que aconteceu comigo uma vez, faz muito tempo, no laboratório, eu estava vendo uma lâmina de um paciente, né? A gente está dentro do laboratório, tá com os insumos, né? Vamos dizer assim, os espécimes, a palavra correta tecnicamente é espécimes, né? Os espécimes biológicos, e muitas vezes a gente esquece que aquilo ali são pessoas, né? Aquilo ali a gente está analisando Isso, pessoas, não isso. é uma amostra qualquer, são pessoas. E de repente uma vez eu peguei uma lâmina que eu estava comentando com um amigo lá na hora. Rapaz, eu tô com um sentimento duplo aqui ao mesmo tempo. Aí o que foi? Estou maravilhado com a beleza de uma alteração que eu estou vendo aqui, porque é até bonita a alteração, e ao mesmo tempo estou profundamente triste por ter que dar esse diagnóstico, porque era uma leucemia linfóide crônica, né? Era a mancha de Gumprest, que é característico da leucemia linfóide crônica. Mas aí eu tava assim meio compadecido, triste, aí o cara: cadê? Isso é bom, rapaz, eu gosto muito de ver isso, que aparece mais lâminas assim. Eu disse: não, você está errado, você não está entendendo o que você está dizendo. Lógico que a gente fica feliz por nossa capacidade técnica de ser capaz de reconhecer isso. Mas a gente fica muito triste que surjam casos assim. A gente não deveria Isso, ficar feliz com o surgimento de casos assim. isso, Que fossem mais raros até do que são. E não ficar feliz. Você não pode estar comemorando surgir um caso desse. Você está percebendo que você está comemorando o possível início da morte de alguém. Aí o cara parou assim: é mesmo, né? Se é. Você tem que entender que isso daqui é muito triste. Por trás da beleza, vamos dizer assim, dessas células, né, que embora seja patologia, mas são achados morfológicos bonitos, vamos dizer assim, mas por trás disso tem uma coisa muito triste, que é a notícia de uma doença que talvez ele não consiga se recuperar. E aquela pessoa, como hoje se diz muito, né, antigamente não se dizia tanto, aquela pessoa é o amor de alguém, né? isso. É interessante. São pequenos gestos, assim, e como você fala, você pode estar com amor, né, lá, sangue, fezes, urina, o que for, né? Qualquer fluido, ali realmente é parte de alguém, né? E tem alguém que espera muito daquilo ali. Então, o resultado vai promover na pessoa felicidade ou uma preocupação, né? E até na parte da coleta, porque muita gente fala assim: não, tem momentos, até na parte microbiológica, micologia mesmo, a gente tem um contato muito grande com o paciente, né? Desde a coleta até o resultado final. E aí eu vou para o estágio. Me lembro lá em 1900 e bolinha, quando eu estava fazendo estágio, que eu fui fazer uma coleta no hospital e foi um senhor. E quando eu fui coletar o sangue dele, aí ele disse assim, ele ficou suspirando. Aí eu disse: o que foi, senhor? Que eu sempre, a questão do nome, né? Falando pelo nome. Aí eu não gosto daquele negócio do número. Se você está na frente da pessoa, fala o número da pessoa. O que foi, seu fulano? Aí ele disse: quando você terminar aí, você me arruma um moinho, um chumacinho de algodão. Aí eu disse: posso. Aí ele disse: mas por quê? Já que eu não posso beber, eu vou cheirar, né? Veja, ele estava, né, com vontade de beber. Então, naquele momento, o que é que ia promover felicidade para ele? Era cheirar o algodão com álcool, né? Eu dei o chumacinho de algodão para ele ficar cheirando.
Ó, o sorriso dele vai parar aqui, né? Que ele até estava esquecendo, não, seu fulano, bote o algodão aí, né? Ele esqueceu até de botar o algodão, né? Que eu dei 2 chumacinhos, um para ele ficar aqui, outro para ele cheirar. Então, são pequenas coisas que você pode fazer para promover felicidade, né? Então, né, o nome, né, da pessoa, o Eu acho isso ser do nome bem muito tratado. importante. Eu lembro que na época eu era do estágio também, eu estagiei no Hospital das Clínicas, e eu lembro que na época quem me ensinou a fazer coleta foi um biomédico chamado João. João Soares, o nome dele, que eu até chamava de o Jô Soares, né? Mas ele era muito magro, né? Não podia ser chamado Jô Soares. Mas é João é uma pessoa maravilhosa, grande biomédico lá do HC, e ele me ensinou a fazer coleta. Aí toda vez que eu ia fazer coleta, eu via o nome da pessoa e chamava pelo nome. E os meus colegas de estágio, não, esse daí é do leito tal. Sim, quem é a pessoa do leito tal? Não, é do leito tal, tu não já sabe que é do leito tal? Não, mas eu quero saber quem é. Eu faço questão de chamar pelo nome. Né? É uma coisa que eu tinha em mim muito isso. Aí e outra coisa, quando eu ia conversar, às vezes a gente que está nessa fase da coleta, né, é muito rejeitado pela pessoa que vai sofrer a coleta, né? Ah, lá Isso. vem esses vampiros, né? Lá vem esse, não sei. Aí eu, que é isso? De novo, Que é né? isso? Assim, de De novo. novo. Aí eu dizia, que é isso? Eu estou vindo aqui para lhe ajudar, não sei o quê. A senhora é de onde? Aí eu começava a conversar. Aí quando eu descobri alguma coisa sobre aquela pessoa, aí eu já puxava, né, por ali. Por exemplo, alguma lá disse que era de Nazaré da Mata. Ah, Nazaré, a terra que tem aqueles lanceiros do Maracatu. Ela fez, como é que você sabe? Aí começaram a puxar uma conversa. E aí, aquela pessoa, como é rotina, eu colhi no dia, no outro, no outro. Aí, por acaso, teve um dia que eu não era o meu dia de ir, né? Hoje não é que essa mulher me chamou. Ela procurou saber onde é que eu estava, não sei o quê, porque não fui eu que fui colher. Porque ela gostava de conversar comigo. Mas eu fiquei tão feliz por isso e eu era estagiário ainda, né? Tá vendo? E veja como isso foi importante para ela, né? E como isso para ela era importante, essa pessoa que chegava e conversava, né? Não chegava lá só e pá, vai meter uma agulha, né? Então, a gente pode promover felicidade, né? Como eu sempre digo, o nosso laboratório é o mundo. Então, são pequenos gestos que você pode fazer e promover a solidariedade, né? Uma informação. Acontece muito no hospital, nos hospitais, né? As pessoas até dão informação, por exemplo, né? Muita gente para a gente com o resultado do exame, né? E para a gente dizer o que está lá. Então, se você falar para a pessoa de forma bem técnica, ela Verdade. no final vai achar lindo, mas não vai entender nada. Mas se você falar a linguagem do povo, né? Falar a linguagem que ela entenda, ela vai ser grato o resto da vida. Né? Então, são coisas assim que você observa, que você pode modificar realmente, né? Uma realidade. No mestrado também, no mestrado eu fazia coleta de secreção vaginal. Então, tem várias histórias, né? De coleta de secreção vaginal, do medo, da vergonha, né? De ajuda. Muitas vezes, as pacientes iam fazer coleta, né? Mas eu observava que vamos dizer assim, entre aspas, o problema não era só, né, de corrimento vaginal, era emocional. Então, eu saía muitas vezes da coleta, pegando na mão da paciente e levava ela para a psicóloga. Né? Olha, agora eu vou fazer coleta, mas você fica aqui com a psicóloga. Então, a gente precisa perceber, como você falou, ali é uma pessoa que tem sentimentos, tem emoções, né, que sente dor, né, e que está confiando. Eu acho que quando uma pessoa se coloca na sua frente de um procedimento mais simples para um procedimento mais invasivo, ela está confiando em você. Né? E a gente vê muito isso quando a gente está do outro lado, quando a gente está do outro lado como paciente. Né? Desde uma coleta, uma vez eu fui fazer uma coleta de sangue, que eu sempre faço de 6 em 6 meses, um check-up. Aí, coincidentemente, no laboratório que eu fui, era uma ex-aluna, né? Não sei se já aconteceu contigo, mas Ah, era uma já. ex-aluna. Quando ela me viu, ela disse, vou fazer não, professor. Meu Deus do céu, se eu errar. Aí eu disse, olha, deixe de munganga, deixe de besteira. Eu tô feliz porque é você. Vá, dê meu braço, né? Pegue meu braço, né? Aí eu fiquei me lembrando, né, de muitas vezes, até de cursos que a gente faz, e que fazia curso técnico, tudinho, e que muitas vezes eu dava meu braço, né? O professor tem É, disso, né? eu fiz muito isso. Dá o braço, voltava para casa com o braço todo, né? Todo General. marcado, todo roxo, mas assim, a pessoa ficava feliz na confiança, né? Então É, eu confio em você. quem não sabia pensar que a gente era usuário de droga injetável, né? Saía para casa, Lá no Soares Dutra, por exemplo, aconteceu muito. Eu via que a pessoa sabia a técnica,
mas ela tinha medo de fazer em vivo, vamos dizer assim, no braço. E ela não queria fazer nas colegas. Aí eu disse, não, então você vai fazer em mim. Professor, agora é que eu não vou fazer mesmo. Não, vai sim. Você vai Isso. conseguir. Aí eu passei uma segurança tão grande, porque não era mentira, não. Eu não estava querendo passar uma confiança, sem eu, na verdade, ter, não. Eu tinha confiança, porque eu sabia que ela sabia a técnica. Então era só ela executar, ela só não estava com coragem de executar. E isso aconteceu com uma, duas, três, sei lá, vários alunos. E aí, de repente, aquela pessoa fez a coleta e deu tudo certo. E eu disse para ela, tá vendo? Você conseguiu, você fez tudo certo. E ainda vou dizer um detalhe, meu braço é difícil de colher. E você conseguiu. E ela ficou feliz da vida. E é isso que nos gratifica também, né? Aí eu Isso. estou falando agora na qualidade de docente. A gente, quando é docente, isso é impagável. É. É verdade. Promove felicidade, muita É felicidade. verdade. Teve uma vez que foi com uma aluna de biomedicina, ela era minha monitora na disciplina de micologia médica. E ela estava fazendo a monitoria e ela chegou para mim e disse, professor, o meu pai está lá embaixo e o sonho dele é conhecer um laboratório. Ele nunca foi no laboratório. Aí eu parei para a monitora e disse, peça para ele subir. Aí tá. Mas ele tá sem jaleco, a gente arruma um jaleco para ele, ele vai entrar. O seu pai vai conhecer um laboratório hoje. E isso estava a aula, né? Tinha uma turma gigantesca lá. Aí ela disse, pronto, aí meu pai tá ali. Eu disse, vem, aí fui falar com ele. Aí eu disse para a aluna, né? Agora você vai fazer com seu pai o que você estava fazendo aqui explicando para os alunos. Ela regalou o olho e disse, professor, o senhor permite isso? Eu disse, permito. Venha, pai. Ó, aí ficou na bancada, só ela e o pai, né? Ela explicando para o pai o procedimento. O pai começou a chorar, ela começou a chorar, a turma toda começou a chorar. Eu tenho essa foto, né? E foi uma das aulas mais emocionantes. Ele disse, o pai se encontra comigo hoje ainda e agradece por tudo aquilo. Então, gente, era uma pessoa, né, que nunca tinha entrado em um laboratório. Via sempre a filha, que estudante de biomedicina, sair de casa para ir estudar e fazer uma monitoria, mas não conhecia o que era. Lembra aquilo que eu falei? A gente só começa a amar, né, a partir do momento que a gente conhece. Nesse momento, eu acho que a gente apresentou a biomedicina para o pai, porque ele não conhecia, né? E emocionei a turma toda, ou seja, coisas que não tem em livro nenhum, né? Então, por isso que eu digo que a felicidade, a gente não pode teorizar muito, e não tinha em livro nenhum, mas naquele momento a turma toda se emocionou e disse que o que a gente viu naquele momento em página nenhuma de nenhum livro a gente ia perceber. Então, felicidade é simples, a gente aqui complica muito, né? A felicidade está nas pequenas coisas, né? Está em beber água, em fazer xixi, em fazer cocô, né? Em dormir, né? Quem tem insônia sabe o que eu estou falando, quem tem prisão de ventre sabe o que eu estou falando, quem não tem água para beber, que é uma realidade de muitos lugares do mundo, né? Para beber. No Hospital das Clínicas, André, eu já vi um caso de uma senhora que ela disse, o motivo de felicidade para mim era eu poder beber água, porque ela tinha feito lá a cirurgia, tudo, e não estava bebendo água. E a felicidade dela era pegar um chumacinho de algodão e passar na Molhar os boca, lábios. molhando os Estimular lábios. os Então, sensores veja. de sede, né? Então, a gente bebe água, né, de uma forma tão automática, né? Mas a gente só dá valor, principalmente quando a gente não tem aquilo. Não tem. É aquela coisa, a gente sempre só dá valor, muitas vezes só dá valor ao que a gente, quando a gente perde, né? Passa a não ter aquilo que era o normal, o óbvio, o comum, Isso, né? isso. Como o andar é uma coisa que ninguém fica, eu tô feliz porque tô andando, ninguém nem para pensar nisso, porque é uma coisa tão normal, mas aí quando a pessoa por algum motivo perde, né? Esse direito de andar, mesmo que seja momentaneamente, é quando a pessoa percebe a importância que é, a maravilha que é umas coisas tão simples que é andar, né? É como você Isso. falou também a questão do banho, vai ter alguma situação que de repente você, às vezes até alguma enfermidade que você está ali na cama, de cama vários dias, e você não tem o direito de ir autonomamente tomar um banho Isso. de chuveiro, né? De chuveiro, não Tem tem. um exemplo Aí, que de repente, aconteceu quando no você está hospital, isso. bem, quando você está bem, que diz assim, agora eu vou tomar banho de chuveiro, a pessoa chega, acho que demora no banho, como que diz Isso. assim, que coisa Ressignifica. maravilhosa, né? É Eu, verdade. em 2018, André, eu tive um problema do lado esquerdo do rosto, né? Cheguei assim, fui para o hospital, tudinho. Foi na época da Copa. Aí eu tive essa dor domingo, segunda, terça e quarta. Aí quando foi na quarta-feira, eu fui para o hospital, eu me socorri, né? Aí eu fui para o hospital, cheguei lá, fui fazer tomografia, tudinho. Tive uma reação ao medicamento,
Aí, quase eu fui embora, né? Então, a pressão foi lá para baixo, que eu apaguei mesmo. Quando eu voltei para casa, eu voltei meio grogue, eu fui fazer uma coisa, né? E eu passei um período, uma semana praticamente dessa forma, eu fui fazer uma coisa que eu faço várias vezes ao dia, todos os dias, escovar os dentes. Eu não consegui, né, vamos dizer, aqui a escova, eu não conseguia pegar a escova, colocar a pasta, e eu não conseguia escovar o dente. Então, na frente do espelho, eu ficava imaginando, o motivo de felicidade para mim era fazer uma coisa que eu fazia todos os dias. Então, uma coisa simples, escovar o dente, né? Então, a gente só dá valor, né, só percebe, porque a felicidade, a gente coloca a nossa felicidade naquilo que a gente não tem. Eu só vou ser feliz se. Eu só vou ser feliz se. Foi muito bom a gente discutir isso, Bruno. Foi fantástico. Eu até estou lembrando uma conversa que eu tive com o Djaí, que é o atual presidente, né, da gente do conselho. Ele estava dizendo assim para mim, André, logo no começo da pandemia, essa pandemia veio para ensinar muitas coisas. Uma delas é fazer com que as pessoas se tornem melhores. O tempo passou um pouco, a gente começou a perceber que as pessoas parecem que não estavam se tornando muito bem melhores, não. Mas eu acho que mesmo essas pessoas que não compraram essa ideia de tentar se tornar melhores, eu acho que em algum momento elas vão perceber dessa necessidade de ter que se tornar melhor, porque permanecer do jeito que está não está dando, né? E a gente tá percebendo que até o mundo agradeceu pela pandemia, né? Até a Isso, natureza, o meio a ambiente ficou natureza. melhor. Incrível, né? Aqui em Recife, Bruno, as então, capivaras, né? As é capivaras. verdade. Você fica à vontade para fazer uma consideração aí final, para a gente fazer um encerramento. E foi um magnífico prazer de poder discutir esse tema que parece tão às vezes é tão banalizado, né? Mas você vê como ele é, como você diz, é simples, né? E ao mesmo tempo ele é necessário. É necessário falar sobre felicidade, né? Então fale aí alguma consideração final, fique à vontade. Tem uma frase que eu acho que resume muito também o que a gente percebeu aqui, que é de Paulo Freire, né? Paulo Freire dizia assim que a alegria ela não chega apenas no encontro daquilo que a gente está procurando, no encontro do achado, né? Mas faz parte do processo de busca. Então que a gente fique nessa busca, mas não a busca assim de eu tenho que ser feliz, né? Então como uma obrigação. Eu acho que você deve se permitir, né? E nesse momento não se culpar muito. Ninguém vai produzir no momento de pandemia da mesma forma como que se nada disso estivesse acontecendo. Então, permita-se, se escute, né, converse com você. E, como eu já falei, vamos passar por esse momento. Eu costumo dizer que é um momento como se a gente estivesse passando por um deserto, né, e passar por um deserto é bem complicado, né? Tem os medos, as aflições, as angústias, né? O medo, né, da finitude. Mas quando a gente sai desse momento, né, de deserto, que a gente coloca dessa caminhada, a gente sai pessoas mais fortes. Então, sempre, né, tem vários filósofos que mostram isso. Depois de um momento de crise, sempre a gente cresce muito, né? Então, permita-se não viver uma nova normalidade, né? O novo normal, né? É viver uma nova realidade, né? Então, permitir e perceber que tudo isso vai passar, mas não incentivando aí a ansiedade, André, porque como eu falei, a ansiedade está lá em cima, tem lugar aí que triplicou o nível de ansiedade. Para a gente não fazer o papel daquela criança que anda no banco de trás do carro e que ficava perguntando, já chegou? Falta muito? Não, né? Se você fazia parte, eu fazia muito isso numa Brasília, né? Era um carro que tinha, uma Brasília que tinha, né? E eu ficava eu fazia no Chevette branco que minha mãe dirigia e ela botava um toca-fita lá para escutar Nando Cordel, toca-fita, lembra disso? Para escutar Nando Cordel, Jorge Deltinho, que era o que hoje é o Wesley Safadão, Luan Santana, né? Na época da gente era Nando Cordel, Jorge Deltinho. E eu ficava, mãe, já chegou, mãe, vai chegar. Aí hoje sou eu Falta dirigindo muito. E minhas filhas atrás que fazem as mesmas perguntas, né? Tá chegando, já chegou. Então não pode, a gente não precisa fazer isso, porque a gente não sabe, é tudo novo, né? A gente fica na torcida, né, para que tenha uma vacina, que a gente tenha medicamentos e que tudo isso, e a gente volta à nova realidade. Mas a nova realidade é com aprendizagem. Se a gente pensar no novo normal, a gente vai ficar ansioso,
porque a gente vai voltar para o início, ou seja, a gente vai viver uma coisa que a gente não conhece ainda. Então, a gente tem que passar pela zona do medo, a zona de aprendizagem para chegar na zona de crescimento. Sejam felizes e façam as pessoas felizes, porque a nossa felicidade também promove felicidade na vida das outras pessoas. Agradeço, né, ao Conselho, né, pelo espaço, por falar de ciência, né, a ciência da felicidade, e que o nosso bate-papo realmente ele se dissemine. Eu acredito muito no espalhamento como microbiologista, né, na disseminação. Acredito no contágio, né, como microbiologista, mas acredito muito no contágio também das emoções positivas, né, e das boas ações também. Não só com o outro, mas com a gente mesmo. A gente precisa ter esse autoconhecimento. Então, agradeço o conselho, agradeço a você, meu amigo de longa data, né, várias histórias, né, É verdade. né, do tempo que a gente era pobre, né, agora você está rico, né. Olha. Então, muitas histórias. Admiro muito você, você sabe disso, né? Já falei em vários momentos. E Muito obrigado. perseverança também para os... Eu queria falar para os estudantes de biomedicina que estão nesse momento, muitos estão sem esperança, né? Por conta dessa pausa aí. Então, vocês não estão perdendo tempo, né? Vocês estão investindo tempo. A gente precisa perceber isso, né? Tem muito estudante de biomedicina que está me dizendo que está perdendo tempo porque está parado. Não, a gente está investindo tempo, porque para voltar, a gente tem que estar vivo, né? Então, utilize esse momento para ressignificar, né? E não se coloque como um fracassado. Você não é um fracassado, né? Você está investindo tempo e vamos voltar e você vai continuar a fazer o percurso que você parou há um tempinho atrás. Valeu, Bruno. Muito obrigado. E que outros momentos desses se repitam futuramente. Até os próximos momentos aí. Valeu, Bruno. Abração para você.